Boa tarde a todos. Bem-vindos a esse segundo dia, né, do nosso colóquio, o 40º colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Eu começo agradecendo a presença, né, de todos aqui, não só os membros do próprio CBHA, né, daqueles que vão apresentar suas comunicações, seus trabalhos, ou pelo menos debater em torno dos seus trabalhos, mas também daqueles que nos acompanham no YouTube, alunos, colegas, estudantes, que estão aqui participando desse momento, que é um momento bem especial dentro desse quadro ainda, né, de pandemia no qual todos nós vivemos. Bom, eu vou apresentar brevemente os membros que compõem essa mesa, as pessoas, né, que vão participar desse debate. Vou falar um pouquinho sobre a dinâmica de apresentação, não é uma apresentação usual, como a gente está acostumado quando ocorre num colóquio presencial, então tem algumas diferenças aqui da dinâmica, para que todo mundo entenda e a gente consiga se prender a essa 1h30, mais ou menos, que a gente tem para essa mesa. Bom, os membros da mesa, né? Sandra Makowiecki. A Sandra apresentaria, se eu não me engano, ontem, né, mas houve um pequeno deslocamento, então ela vai apresentar hoje. O assunto é Agostinho di Duccio, Aby Warburg, e a oratória de São Bernardino, Anjos em Serena Vertigem. Nosso segundo membro da mesa é a Maria Elísia Borges, né? O tema é a proliferação dos cemitérios no Brasil, consequências de doenças epidêmicas. E, por fim não, temos mais um aqui. Temos a Neiva, né? Neiva Maria Fonseca Bons, Arte para Fugir da Morte, Mulheres Artistas no Período da Gripe Espanhola no Brasil, e o Eduardo Veras, que Eduardo Ferreira Veras, Entre o Público e o Privado, uma deriva fotocartográfica sem sair de casa. O interessante de chamar a atenção, assim, vou fazer um link entre esses trabalhos, né, mas depois isso vai ser, obviamente, mais debatido e mais aprofundado ao longo das falas, né, e dos debates que vão surgindo, das perguntas, mas acho que, assim, pelos títulos, deu para ver que tem uma linha que vincula esses trabalhos, que não é uma linha muito, muito animada, né? A gente vê aqui a presença nas falas, sobretudo da questão do desastre, do Covid, da pandemia. Então, acho que está bem de acordo com o momento que a gente está vivendo. Como é que vai acontecer, então, né? Como é que é a organização dessa mesa? Né? A gente não tem a apresentação comum, as pessoas não vão apresentar, e a salvação pelos anjos também, que é importante. Talvez devesse ser a última fala, né? Porque depois de tudo tinha a apresentação da Sandra com a salvação pelos anjos, que é importante nesse momento. As pessoas não vão apresentar suas comunicações, né? Elas vão falar um pouquinho sobre o que são os seus trabalhos, e esse momento é um momento bastante breve, a gente tem 1h30, né, e 4 comunicadores falando, então vamos falar assim, um pouquinho sobre cada um dos seus nichos aqui de trabalho, e na sequência a gente vai tentar estabelecer, conseguiremos, né? Estabelecer aqui um diálogo entre essas 4 pesquisas, né? Fazendo questões específicas para cada um e tentando, né, estabelecer diálogos entre essas diferentes falas, que, apesar de diferentes, como a gente viu, existe um fio condutor aqui, né, que eu acho que as aproxima. Nesse momento, então, eu acho que eu passaria a palavra para a Sandra, que é a nossa primeira comunicadora, ou apresentadora, ou participante dessa mesa tão especial. Sandra, por favor. Obrigada, Camila. Sim, uma questão. Deixa eu só falar. Para vocês poderem acompanhar um pouquinho melhor, no site do CBH, eu acredito que alguém esteja colocando aí no YouTube, né, e no Zoom também, no site do CBH tem o link para os resumos. Né? Os resumos são acompanhados de imagens. Então, talvez seja melhor para quem estiver acompanhando aqui as discussões, poder ver as imagens também e, de repente, acompanhar o resumo enquanto a pessoa, né, fala um pouco sobre o seu trabalho, talvez facilite um pouco. Então, é só entrar no site lá do CBH, em colóquio atual,
e tem lá os resumos disponíveis. Desculpa, Sandra, pode falar, obrigada. Nada, imagina. Eu que agradeço aí. Vou tentar me encaixar aqui nessa mesa, além da salvação dos anjos e do tema, né, pandêmico, cemitério e depressão, mas depressão foi brincadeira minha, mas assim, eu teria como o tema desse CBH trata de pesquisas em diálogos e nós estamos conversando com os pares, com pesquisas que se aproximam, haviam duas possibilidades que pensei. Uma é apresentar uma linha na qual eu trabalho muito, que é a pesquisa onde eu tenho até mais material, que é sobre a produção em Santa Catarina. Então, o que a gente pesquisa aqui, artistas daqui, os desconhecidos daqui, enfim, mas não numa lógica regional, local, nada disso, porque o que está por trás dessas pesquisas que a gente faz são justamente práticas historiográficas guiadas e baseadas, né, pelos teóricos da arte, historiadores, e no caso aí entra Warburg com sua epistemologia, metodologia, rompendo o tempo e etc. Então, hoje de manhã eu li os resumos do Eduardo, da Neiva e Maria Elísia para ver no que eu poderia conversar com eles, dentro do meu tema, né, que é Aby Warburg, e, enfim, eu percebi ali que algumas coisas que nos aproximam seria as próprias inquietações de transgredir os limites convencionais das disciplinas, né, falando de práticas historiográficas, sem esse medo dos guardas da fronteira, como dizia o Warburg, lidar com questões atemporais, aproximando tempos distintos, não nos basear apenas na natureza causal, não traçar linhas rígidas entre racional e irracional, buscar essas semelhanças desconcertantes entre fenômenos que estão separados no tempo e no espaço. Enfim, o que nos aproxima aqui, em termos de práticas historiográficas, seria esses limites epistemológicos das disciplinas, que aqui, nos três exemplos, a gente vai acabar rompendo, o problema da semelhança na história e da atemporalidade ou anacronicidade das imagens, que são questões centrais na recepção contemporânea de Warburg, né? Então, acho que isso é o que nos aproxima, além do fato desse problema tão ambicioso nosso de entender qual é a função da criação figurativa na vida da civilização, né? Das civilizações. Então, por que a gente cria imagem, o que a gente espera delas, do que elas nos servem ao longo do tempo, porque o Warburg, mesmo tendo deixado uma obra historiográfica fragmentária, bastante rarefeita, essas perguntas são as que emergem para mim de toda a teoria dele. E aí, para finalizar, porque cada um fala um pouquinho, né? O trabalho que eu ia apresentar aqui, que trata do Agostinho di Duccio, o Aby Warburg e o Oratório de São Bernardino, é decorrente de um artigo que a gente publicou na revista Modus, na última, e que tem a ver com uma pesquisa que eu e Luana Wedekind estamos empreendendo, que trata de verificar as pranchas nos locais. Então, por exemplo, no ano passado a gente teve a oportunidade de visitar o Templo Malatesta e o Oratório de São Bernardino. E, chegando lá, a gente vê assim, que olhar só para aquelas pranchas diz muito pouco, né? Então, isso depois a gente vai poder explorar mais, mas essa aproximação ao monumento real e o que esse tipo de estudo, né, a despeito de todos os riscos que o Warburg e encarar Warburg implica, que ele correu até o limite, né, porque o Warburg foi até o limite com esses riscos possíveis. Ele sempre prega que a interpretação deve dar vez ao entendimento. Então, nos preocupa e nos interessa muito entender as imagens e também entender-se com elas. E eu acho que é isso que vai percorrer e que eu posso unir aqui
nessa mesa. Ao olhar para as imagens do oratório, que temos lá na fachada as virtudes magníficas, temos anjos magníficos, eu escolhi um fragmento mínimo, que são os anjos, né? E explorar esses anjos musicistas em um artista muito pouco conhecido do público brasileiro, não costuma fazer parte dos compêndios da história. Então, tem um quê também de levantar nomes não tão conhecidos, e, enfim, está tudo dentro dessa prática historiográfica contemporânea de dar voz e visibilidade a questões ainda não tão exploradas. Inicialmente é isso, pode ser? Pode sim, Sandra, obrigada. Eu acho que você conseguiu fazer esse link com as outras falas, né? Apesar de estar deslocada aí do seu contexto original, mas acho que você, né, fez bem esse vínculo, então vai facilitar para todos nós depois conseguir, né, desenvolver esse debate. Vou passar então para a Maria Elísia, e vou pedir para a Maria Elísia também, assim como a Sandra fez, comentar um pouquinho sobre a sua pesquisa, né, e sobre as relações que, de repente, ela conseguiu estabelecer com os outros trabalhos que fazem parte dessa mesa. Quando eu me propus fazer esse texto, que é a proliferação dos cemitérios no Brasil, consequências de doenças epidêmicas, foi em relação à realidade atual que a gente está vivendo, né? E é engraçado, porque os estudos que a gente sempre fez, e todo mundo fala, bom, proliferação do cemitério, proliferação, e a gente sempre pontuou muito historicamente a questão da maçonaria, dos políticos, da igreja, aquela briga que existia, inclusive o problema higienicista que obrigava, então, a fazer o cemitério fora da igreja, né? Só que, na realidade, eu acabei percebendo que a proliferação do cemitério vem antes disso, essa briga toda histórica, vem antes disso a epidemia. Aí eu comecei a perceber que é a epidemia que obriga a fazer mais cemitérios, né? E como é que é esse processo, essa relação, né, desses cemitérios com as epidemias, né? Então, eu coloquei aqui como primeira imagem, para vocês verem, o cemitério dos Inocentes, né, que ele era justamente numa parte central de Paris, né, em frente à Igreja dos Inocentes, e a gente tem aqui que, à medida que vai tirando os ossos, em função da peste negra, que vai de 1348 a 1720, os ossos vai sendo colocados em cima do teto, tá vendo? Que isso daqui é tipo de um corredor que tem esse telhado, que chama charnier. E a parede do charnier é interessante porque ela mostra pela primeira vez o afresco da dança macabra, que foi feito em 1424. Então, o que eu percebo? Que o artista plástico ou caricaturista, ele sempre acompanha o momento dele de época atual mesmo, né? E aí você tem, então, além que eu coloquei para analisar, são as obras do Ângelo Agostini, em que ele apresenta uma caricatura do pessoal saindo do cemitério do dia de finados e o vivo abraçando, vamos dizer, o esqueleto. E essa obra foi muito polêmica, porque houve um processo judicial, porque, segundo consta, essa caricatura era uma ofensa à moral. E ela, bom, não deu em nada, né? Ela saía num jornal que ele trabalhava, que chama O Cabrião, de 1866. E após esse problema judicial não dá em nada, então ele também faz uma outra obra, que é justamente o Baile dos Mortos, que é uma maneira de provar, né, essa autenticidade dele, essa possibilidade dele falar dos mortos, né, numa fase que era a fase, no caso aqui do Ângelo Agostinho, era a febre amarela, era a gripe espanhola, junto, né, duas epidemias. E aí também tem uma outra gravura que eu achei interessante apresentar para discutir, que é quando ele coloca, que vocês estão vendo aí na imagem, né, uma cocheira que leva um morto e que atrás tem uma outra cocheira
né? E tem uma piadinha assim, o defunto, né? Pare, senhor cocheiro, que já sinto desconjuntado. Aí o cocheiro fala: aguente-se, meu amigo, preciso voltar logo para tomar outro freguês. Então, vocês percebem que é uma ironia e que, no fundo, a gente está passando isso, né? Muito seriamente, porque existem vários lugares que têm mortos depositados em freezer aí, porque não tem onde ser enterrado. E o que a gente percebe é que o cemitério da Consolação, por exemplo, ele nasce para enterrar justamente os doentes da epidemia. Depois é que, a partir do momento de 1897, que existe o processo de litização do cemitério da Consolação. Em 1902 é que tem a fachada. Então, eu tenho uma foto aqui antiga, que eu até tinha feito o PowerPoint, que mostra justamente essa consolação inicialmente dos epidêmicos, né? E, ao mesmo tempo, eu queria falar para vocês que é uma coisa assim, tem as epidemias, que é uma coisa. Agora, tem aquelas doenças que também aconteceram, e que acontecem até hoje, que nem o leproso, e que naquela época, no começo do século XX, os leprosos iam para o hospital, moravam perto do hospital e tinha um cemitério. E eu mostrei uma foto que, no caso desse cemitério, não tem identificação da pessoa. Esses cemitérios estão todos desativados, eles têm cruzes, eles são de modelos muito simples, muito populares, são feitos de pedra, e sem a identificação não temos como saber, né? É uma maneira que esses hospitais, aqui eu mostrei uma imagem de Mogi das Cruzes, mas tinha cemitério leproso em vários lugares. No estado de São Paulo tinha muito, aqui em Goiás também tinha, e é uma maneira, então, de negar essa doença, não identificando o morto, né? E colocando, então, túmulos bem simples nessa questão. Então, o que eu queria mostrar para vocês é como que, então, por exemplo, essa dança macabra, a caricatura do Agostinho, como que acompanha o problema, né, da epidemia, o problema real social que existia na época. Assim como outros trabalhos, que nem eu tinha aqui uma reprodução do Holbein também, que mostra bem a caveira chegando atrás de um vendedor de frutas, né, mostrando, então, que era em função da epidemia, né? Então, quanto que a arte faz a sua crítica, né, em função dessa realidade social. Acho que tá bom, né, por enquanto? É isso? Obrigada, Maria Elisa. Acho que é isso. Vamos esperar o debate para tentar fazer aí um diálogo. Mas achei interessante, assim, algumas coisas que eu já antecipo, né? Algumas questões que eu já antecipo fala, que eu percebi também em algumas outras, né, que virão ainda, que é essa negação da morte, a negação da doença, como isso se dá de diferentes maneiras, tanto através do humor, né, como talvez através de um processo de apagamento, seria isso, né, de desaparecimento, tentar apagar esse momento de alguma forma, mesmo que seja posteriormente. Mas vamos deixar, então, essas relações para a gente ver. Deixa eu só falar uma coisinha. Tem uma outra gravura do Ângelo Agostini que me lembra o que vai acontecer amanhã aqui no Brasil. Ele fez uma gravura que chama Febre Amarela Ceifando Vidas no Carnaval de 1876. Né? Então, o pessoal pulando aqui o carnaval, né, na maior alegria, né, como é que se diz? E a febre amarela ceifando. Então, agora isso daí serviria para agora, porque cá entre nós não vai ter carnaval, não vai ter, mas a gente sabe que vai ter alguns encontros, né? E agora é a Covid que vai ceifar, né? Eu fico pensando que ele faz essa sátira com relação... Em 1876 ele faz essa sátira, né? Então, essa postura da sociedade, que sempre foi essa mesmo que nós estamos vendo, ninguém está de máscara, todo mundo passeia, vai nas festas. Isso que está acontecendo aqui, aconteceu com a febre amarela, aconteceu com todas as outras epidemias. Só isso. Perpassa o tempo,
na verdade, né? Vem de muito antes, né, da Idade Média, talvez, o comportamento visual. Vou passar, então, a palavra para a Neiva. Vou pedir para a Neiva fazer, então, a mesma coisa, né, um resumo do seu trabalho e tentar estabelecer aí já algumas conexões com as outras falas. Neiva. Então, boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Camila. O título desse trabalho que eu vou discutir aqui é Arte para Fugir da Morte, Mulheres Artistas no Período da Gripe Espanhola. Bom, essa ideia, claro, veio a partir da situação que nós estamos enfrentando, evidentemente, né? E foi bem no início ainda, né, dessa situação de isolamento social, e eu acompanhei muito de perto também, tenho acompanhado a situação dos artistas atuais, né, não só artistas visuais, mas artistas de outras áreas, e me ocorreu, então, investigar como fazem os artistas, né, para sobreviver nesses períodos tão atípicos e tão difíceis assim. Então, inicialmente, eu elaborei 3 questões bem simples, né? Como é a vida dos artistas em período de crise sanitária? Me perguntei também se a produção artística nas artes visuais se altera significativamente nesses períodos, claro, de crise sanitária, mas também que envolvem isolamento social. E a terceira pergunta que eu elaborei foi se nas artes visuais se consegue perceber distinção entre o trabalho das mulheres e o trabalho dos homens nesses períodos atípicos. Aqui, essa distinção aqui que me preocupava naquele momento era mais em relação à demanda, né? Não me detive especificamente às questões estilísticas e de qualidade do trabalho dos artistas, mas sim de demanda, né? Então, eu acabei escolhendo esse período da gripe espanhola, até porque nós temos mais material já investigado, e fiz uma seleção de nomes de artistas, mulheres, que já foram estudadas por colegas nossos, estão sendo estudadas. Me baseei muito no trabalho maravilhoso da Ana Paula Cavalcanti Simeone, me deu a base para, então, seguir essa investigação, ou pelo menos elaborar, não é, uma estrutura para uma pesquisa que pode se desenvolver melhor. Então, eu selecionei alguns nomes de artistas aqui, todas elas nascidas no século XIX, e todas elas sobreviveram a esse período dessa catástrofe que foi a epidemia da gripe espanhola, que coincidiu com o período da Primeira Guerra Mundial. Então, olhem só, Julieta de França, essa personagem maravilhosa, né, ainda desconhecida, né, do público brasileiro, acho que poucas pessoas conhecem essa escultora e a história dela. Ela nasceu em 1870, é da década de 70 do século XIX. A Nicolina Vaz, outra personagem muito interessante, também escultora, magnificamente retratada por Eliseu Visconti, acho que é um dos retratos mais bonitos da história da arte brasileira. Ela nasce em 1874. A Georgina de Albuquerque e a Tarsila do Amaral nascem em 1885, ambas. Angelina Agostini, aliás, não é, Maria Elísia, filha desse grande cartunista, né, e de uma artista chamada Abigail de Andrade, ela nasce em 1888. E a nossa mais conhecida, Anita Malfatti, nasce em 1889. A Julieta atravessa esse período conturbadíssimo,
e vive até o iniciozinho dos anos 50, quer dizer que acompanha muita coisa, né? Não só no cenário político nacional e internacional, mas também no cenário artístico. A mesma Julieta de França, né, que foi uma artista tão ousada, tão corajosa, que ousou desafiar, não é, as premissas e os avaliadores que rejeitaram o seu projeto para uma escultura em homenagem à República. A Nicolina Vaz sobreviveu até o início dos anos 40. E aqui eu também queria observar que ela é contemporânea da Julieta de França, também foi aluna, tanto a Julieta quanto a Nicolina Vaz. Isso me chamou muita atenção, e eu acho que os colegas que estudam esse tema podem explicar melhor como essas coisas aconteceram. Ambas foram alunas do Rodolfo Bernardelli, e ambas mereceram um prêmio de viagem ao exterior. A Nicolina Vaz acabou se associando com um escultor português com quem ela casou, e nesse período especificamente da gripe espanhola, eles estavam no Brasil. E algum tempo depois, não muito tempo, fizeram uma grande exposição em São Paulo com mais de 500 obras escultóricas. Não tem como garantir que isso tenha sido produzido, né, naquele período de reclusão, mas acho pouco provável que, em questão de meses, tivessem conseguido produzir tantas obras assim. Então, é bastante possível, e eu também não quero me estender muito aqui, mas a ideia que me chamou a atenção é que, talvez, para o caso dos artistas plásticos, artistas visuais, o ateliê tenha funcionado como uma espécie de refúgio, né, como uma espécie de proteção, né, nesse momento em que o isolamento social se fez tão necessário. Bom, também achei muito interessante estudar o caso da Angelina Agostini, figura extraordinária, né? Filha, então, de 2 artistas, e filha como eu já disse, do Ângelo Agostini, o caricaturista, e da Abigail de Andrade, que faleceu antes da virada do 19 para o 20. A Angelina, ela tinha estudado com Zeferino da Costa, com Eliseu Visconti, com Henrique Bernardelli, o irmão do Rodolfo. E ela morou em Paris, morou em Londres e retornaria ao Brasil na década de 50. No período em que a Tarsila do Amaral, que é outra figura também, outra sobrevivente desse período, passada a fase mais delicada, né, do perigo do contágio da gripe espanhola, a Tarsila viajou para a Europa. Quem a orientou na Europa, foi sua consultora nos principais roteiros culturais da cidade, foi justamente Angelina Agostini. Mas me chamou muita atenção o fato de que ela estava, né, no Reino Unido, na Inglaterra, na época então do surto da gripe espanhola, né, que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, e esteve, pelo menos por um período, a Angelina Agostini trabalhando como voluntária da Cruz Vermelha no Reino Unido. E nesse contexto aqui, né, essa informação me chamou muita atenção, e eu fiquei muito curiosa também para saber mais a respeito disso. Acho que pude dar uma ideia
do Neiva assunto sumiu. que me interessou. Obrigada, Neiva. É bastante interessante. Antes de passar a palavra para o Eduardo, vou comentar assim, dois pontos que me chamaram a atenção, e para depois a gente, né, aprofundar essa questão do ateliê como refúgio, sobretudo nesses momentos, né, de pandemia ou de peste, depende da época e do contexto histórico no que a gente se encontra, né, que a humanidade está passando, mas, enfim, esse local que seria, né, um local de proteção ou não, nunca tinha pensado sobre isso. Eu acho que é um ponto importante, né? E esse ponto também que separa o público e o privado, que é um ponto que o Eduardo vai tocar agora na fala dele, e você falando também me veio justamente essa questão, né, de como que a representação, primeiro, como os artistas vivenciam esses momentos, como é que se dá o processo de criação deles nesse momento, mas, sobretudo, as linhas de continuidade, né? Falando um pouco no Bardo, como a Sandra lá no começo, ou talvez em outros teóricos, com outras linhas de pensamento, próximas ou não, como o Didi Hubman, como é que, né, as linhas de continuidade, os distanciamentos, os anacronismos, as ironias temporais que existem, né, nessas diferentes representações das pestes e pandemias, né, e outros processos que a gente passa enquanto humanidade em determinados momentos. Bom, a gente bota isso depois na mesa para a gente debater um pouco. E agora eu vou passar a palavra, então, para o Eduardo, que vai falar sobre o entre o público e o privado, né, uma deriva fotocartográfica sentido de casa. Eduardo. Oi, me ouvem? Dá para ouvir, Camila? Sim? Ah, tá bom. Então, obrigado, Sim. Camila, e boa tarde a todos e todas. Eu já ouvi dizer que essa está sendo chamada de a mesa da depressão, mas, enfim, eu vou tentar... Eu penso que eu cheguei a esse tema, talvez, por dois caminhos diferentes, assim. Eu resolvi comentar o trabalho de um artista que não fala diretamente sobre a pandemia, não está relacionado com essa situação. Mas, enfim, vou me reportar um pouco antes a pesquisa que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, que é sobre artistas em deslocamento, pensando em deslocamento de uma maneira bem ampla e tentando estabelecer pontes via anacronismo histórico. A minha referência, sobretudo, não é exatamente Warburg, mas, sobretudo, de Gilderman. Enfim, então, de novo, aqui acho que tem a ver com as questões que a Camila, a Sandra já mencionaram, passa por aí, em que fico tentando estabelecer pontes entre a contemporaneidade e a tradição em diferentes momentos, né? Então, pensando o deslocamento tanto na narrativa histórica dos artistas, dos chamados artistas viajantes, como, por exemplo, no situacionismo a partir de final dos anos 50 e anos 60, o land art, pensar diferentes possibilidades. Enfim, e pensando, obviamente, na questão da pandemia, eu pensei em falar sobre o trabalho de um artista que me interessa bastante, um artista jovem, que tem 36 anos, lá de Porto Alegre, e não trata exatamente disso, até um trabalho anterior, é um trabalho de 2016, mas me pareceu que teria a ver com a situação do presente por pelo menos dois caminhos. Por um lado, porque o que ele se propõe a fazer nesse trabalho é uma deriva, mas não exatamente uma deriva espacial, assim, é uma deriva que eu chamei aqui de fotocartográfica. Não é exatamente uma deriva parada, me parece, mas é uma deriva que ele faz a partir do cruzamento entre o Google Street View e o Google Maps. Procurando, ele parte do seguinte pressuposto: existe uma lei federal na Alemanha que prevê que o proprietário de uma residência ele pode pedir, ele pode solicitar que a sua casa seja não exatamente apagada, ela é borrada, né, no Google Street View. Então, o que esse artista, o Marco Antônio Filho, faz é uma tipologia. Ele faz uma deriva pelo Google Street View, recolhendo e fotografando essas casas que foram borradas, enfim, que foram desfocadas para que não se perceba, né?
Eu achei que, por um lado, esse trabalho, por ser um trabalho feito em casa, não que o Marco não quisesse viajar à Alemanha, mas como ele fez esse trabalho de casa, porque era possível, porque ele se propôs assim, me parecia que ele tinha, embora seja um trabalho de 2016, acho que a gente está num momento também que a gente começa a olhar anacronicamente, olhar para um passado recente e começa a projetar questões que não são caras nesse presente horrendo que a gente vive, a gente começa a vê-las ali também, né? Então me pareceu que no procedimento de criação dele havia algo que remetia a esse presente, né? Assim como o presente me fazia olhar para o trabalho dele de outra maneira, mas achei também que havia outro tipo de questão aqui e que diz respeito, sobretudo, à gestão da pandemia, e é essas políticas, enfim, de supervisão, de cerceamento, enfim, a que a gente está submetido e que o Google Street View é um exemplo, né? E acho que tem aqui também um pouco essas leis na Alemanha, elas prevêem um pouco essa possibilidade. Ao mesmo tempo, me parece que é uma ilusão, assim, né? Então tem todo um jogo de ambiguidades aqui que eu acho interessante a gente pensar, embora de novo é um trabalho de 4 anos atrás, mas que nos faz entender melhor o momento presente, né? Acho que aqui também, acho que um autor bom de referência para a gente pensar o momento presente é o Paul B. Preciado. O Preciado, ele vai, enfim, nesses artigos recentes que ele tem escrito, o Agamben também, vão fazer referência de como questões que já vêm há algum tempo, né, parecem evidenciadas nesse momento de pandemia e de isolamento necessário, né? Não existe aqui da minha parte, obviamente, nenhuma ideia de se rebelar exatamente contra essas possibilidades de isolamento. Não é negacionismo, pelo contrário, mas me parece que trabalhos como esse nos fazem perceber a questões, enfim, contemporâneas às quais a gente está submetido e parece que naturaliza sem mesmo se dar conta. Enfim, acho que para começar, acho que era isso. Obrigada, Eduardo. Você falando justamente me veio, né, surgindo aqueles questionamentos na nossa cabeça, justamente essa ideia que você colocou em algum momento, da gente começar a olhar essas obras do passado e começar a projetar, né, esse momento presente no qual a gente está vivendo, e de repente obras que nem foram feitas, que não foram feitas, né, pensando num contexto de pandemia, ou epidemia, ou de isolamento total. Acho que a gente começa a projetar nessas obras a situação presente, elas nos ajudam a pensar, estabelecer conexões com, né, com questões que a gente vivencia no momento presente, né? Então, isso me interessou bastante, porque tem relação também com a minha pesquisa, que não tem nada a ver com o Sul, mas que pelo menos nesse ponto existe, né, essa relação. Mas ela não faz parte dessa mesa, então ela vai ficar de fora. Mas, enfim, após então a fala de vocês quatro, né, e uns pontos aí que vocês foram colocando de conexão, e alguns pontos também que eu fui tentando estabelecer de conexão, eu acho que a gente poderia partir para uma tentativa de debate. O que eu proporia, no primeiro momento, vamos ver se funciona, é que vocês talvez trocassem questionamentos entre os colegas, né, que vocês talvez, né, eu acredito que sim, tenham perguntas que gostariam de fazer, né, para os outros membros da mesa, vamos ver se isso funciona, né, se vocês possuem esse tipo de questionamento. Se essa dinâmica não funcionar, a gente parte para outros métodos de brincadeira aqui dentro da mesa. Mas, enfim, né, nesse primeiro momento eu queria saber, existe alguém que gostaria de fazer algum questionamento para algum outro colega, né, que tentasse relacionar aí essas 4 falas diferentes e, ao mesmo tempo, próximas? Bom, posso eu quero perguntar para a Neiva. Não, Elísia, por favor, depois eu me inscrevo. Ok. Neiva, você fez essa relação dessas artistas que viveram nesse período, né? E
por exemplo, você viu que se existe algumas obras delas que têm a ver com essas doenças que nós tivemos aqui nesse período, no caso da gripe espanhola, se elas em algum momento elas apresentaram algum sintoma disso nas suas obras? Ou simplesmente elas foram para a Europa e voltaram, fugiram? Não, eu inicialmente fiz uma espécie de mapeamento para saber, afinal de contas, o que aconteceu com a vida delas, né? Como é que passaram por aquela situação, né? Que é uma situação de dificuldade. Uma coisa que eu observei, mas claro que é preciso desenvolver mais, né? Essa investigação, é que no caso, curiosamente, né, no caso da Tarsila do Amaral, aquele período justamente da gripe espanhola, naquele período ela estava na cidade de São Paulo, ela já tinha morado na Europa, ela tinha estudado em Barcelona, tinha retornado para São Paulo, e naquele período ela estava em São Paulo e ela fez estudos com Pedro Alexandrino naquele período. Mas coincide também com o momento em que ela tem contato com a Anita Malfatti, né? O período que antecede a essa crise da epidemia da gripe espanhola. E alguma coisa acontece ali, né? Entre a exposição de 17 da Anita Malfatti, e nós sabemos que depois a Tarsila vai, em 1920, ela volta para a Europa, passado o período mais perigoso, e ela lá já se interessa por arte moderna. Esse período é o período em que existe uma transformação estilística no trabalho da Tarsila, mas nada que eu tenha percebido, pelo menos, em termos mais objetivos, que se relacione com a gripe espanhola. Eu tinha uma pergunta para a Neiva ainda. Vocês querem aproveitar? Eu acho que está quando eu estou inscrita. Não, tá tudo bem, não, segue, porque é preferível seguir. A minha pergunta... Tá bem. Neiva, eu fiquei curioso de saber sobre fontes. Que fontes disponíveis tu conseguiste encontrar, né? Porque acho que deve ser um problema. Não sei se existem cartas ou diários, enfim, se tem algum tipo de depoimento. Eu não tive acesso, Edu, justamente por causa desse período de isolamento, né? Nós estamos aqui distanciados. Então, eu trabalhei basicamente com as fontes secundárias, né? Muito a partir dos biógrafos, né? Trabalhei bastante com essa biografia interessantíssima, né? Importante, da Maria Rossetti Batista. Mas o que me chamou mesmo a atenção na história dessas mulheres foi o trabalho de grande alento da Ana Paula Simeone, né? Ela deu as bases, pelo menos, para que eu lançasse essas perguntas. Não tive ainda acesso a outras fontes e pretendo ter, assim que puder. Posso falar, Camila? Claro. O Eduardo, só para completar. Eu sei que a Anita Malfatti correspondia muito com o Mário de Andrade. E provavelmente lá na USP, no IESA, deve ter essas correspondências do Mário de Andrade, que correspondia com elas enquanto elas estavam em Paris, sabe? Eu acho que você deu uma boa dica, que seria essas cartas, que talvez na carta falasse com relação à doença, perguntando como é que estava aqui, como é que não estava. Eu acho que seriam essas cartas que devem estar no IESA, se não me engano. Certo. Que é o acervo do Mário. Certo, obrigada.
Sandra? Ok. Bom, vamos lá. Vou começar com o Eduardo. Eduardo, esse artista, vamos supor, eu estou falando aqui dessa mistura de tempos, de como as coisas se embaralham, né? Artistas que já expressaram solidão, estar dentro de quarto, a vida que corre lá fora, eu trancada observando o mundo. Aliás, uma das características da cidade contemporânea, né? A cidade como espetáculo, eu me protegendo dentro de casa, vendo esse cenário que se desenrola lá fora. O trabalho do artista que tu apresentas, ele entra nisso, falaste que é de 2016, tem a ver, claro, com esse contexto de isolamento, de pandemia, mas, por outro lado, eu apresentei na ANPAP esse ano o William Hammershøi, que é um dinamarquês, também de início de século, que fazia essa coisa dentro de casa, só a mulher, aqueles cenários muito limpos. Era um pouco até sem narrativa, assim. O trabalho do teu artista, para mim, do artista que você está trabalhando, esse aqui, também são imagens sem narrativa. Assim, ele isola a paisagem, ele isola a casa, ele isola tudo. O que resta? O que essa imagem tua me dá a entender, já que eu estou falando aqui de um método de Warburg que não trata de interpretar, mas de entender, né? O que entendimento vem dessa produção numa imagem que não me apresenta narrativa alguma, assim, na primeira visão que eu tive, né? Uhum. Então, agora te vira. tá bem. Não, Sandra, eu acho que justamente o bacana aqui é, talvez, assim, na imagem em si, o que é interessante é justamente a invisibilidade, né? É uma imagem que não ou que é uma imagem de um apagamento, né? Não é a representação, não é a fachada de uma casa, mas é a impossibilidade de ver essa casa, né? Então, justamente, é um borrão, né? O que ele nos oferece é um borrão. A fotografia de um borrão, né? A deriva que ele faz, o percurso que ele faz, e que é um percurso, esse percurso que nega o espaço, né? Acho que o Michel de Certeau já dizia isso, né? Que o mapa é a negação da possibilidade do percurso, quase uma traição, né? De Certeau. Eu acho que aqui sim, ele assume o mapa como uma possibilidade de percurso, mas o que ele busca nessa deriva, nesse deslocamento virtual, é justamente o que não dá para ver, né? Então, enfim, não é exatamente, acho que não há um elogio aqui exatamente da solidão, né? Esse é o modo como o trabalho se constrói, mas ele me parece que é sobre isso. Acho que tem talvez duas camadas, de novo aqui, que talvez sejam uma só, né? Mas que eu tendo a ver como duas. Acho que tem a maneira como esse trabalho se constrói, que é essa busca de uma tipologia de invisibilidades, de coisas que estão apagadas. E, de novo, o que é bacana aqui é que é olhar para, não dá para dizer que é um nada, né? Mas olhar para aquilo que não dá para ver, né? E, ao mesmo tempo, como isso coloca em jogo, me parece, em dúvida, em discussão, essa própria possibilidade desse meio de supervisão, né? De vigilância, né? E essa possibilidade, essa tentativa, essa pequena tentativa que tem dos cidadãos alemães de tentarem se proteger, enfim. Né? Então, acho que, enfim, o trabalho me desperta assim, um monte de questões que têm a ver com território, com geografia, com uso político da geografia, do mapa, da cartografia, né? Mas, de novo, não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente não vê, né? Eu acho que um pouco o sabor aqui vem essa procura pelo que não dá para ver. Não sei se respondo bem a tua questão, mas estou tentando te mostrar o que eu trabalho. O Marco Antônio Filho, um artista jovem mesmo. Esse trabalho ele mostrou, acho que em duas ocasiões, naquele diário, não lembro agora a exposição que tem em Belém do Pará, e mostrou também uma exposição anual da Aliança Francesa lá em Porto Alegre. E, enfim, acho que um pouco o elogio desse borrão assim é o que me fascinou aqui.
Não sei se eu cheguei a te responder. Responde, Eduardo, porque eu acho que a gente está tratando aqui de uma contribuição do historiador num mundo cada vez mais dominado por imagens e de espaços de representação, né? Que o olhar do historiador compenetrado, que domina esse reino das imagens há mais tempo que outras categorias profissionais, digamos assim, a gente consegue ver com que as obras não caiam assim nessa banalização, numa leitura rápida, numa apreciação efêmera. Então, acredito, seja uma das maiores contribuições do historiador da arte para outras áreas do conhecimento, que é a lição também de Warburg, porque eu estou tentando entrar nessa discussão de vocês aqui. Obrigada. Acho que pensa ali, só para complementar, Sandra, acho que tem também a gente pensar a contribuição do artista, né? Acho que os artistas é que nos ajudam a ver melhor coisas que a gente, né, enfim, não chegaria de outra maneira, né? É um trabalho que, enfim, ele pega um dado talvez banal da vida cotidiana, né? A gente saber que existe essa lei na Alemanha e pensar que aqui é um pretexto para a criação de uma tipologia, assim, né? Uma sequência de fotos, né? Fotos de fotos, né? Que nos ajudam a pensar não só no que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê, né? Naquilo que a gente não pode ver, né? Ok. Eu gostaria de interromper aqui um pouquinho. Temos uma pergunta do YouTube dirigida ao Eduardo. Eduardo, o Yuri Flores Machado. Está me ouvindo? É que as perguntas aparecem rápidas para a gente e a gente não consegue acompanhar. Okay. Mas acredito que tinha uma para a Maria Elísia e uma para o Eduardo, talvez. A do Eduardo porque, eu vou ler agora. A Maria, você me perguntou e eu já respondi. Tá, mas só um pouquinho. Vamos responder em voz alta para todo mundo poder ouvir lá, o pessoal do YouTube também, tá? Mas assim, voltando à pergunta do YouTube aqui do Yuri. O Yuri Flores Machado pergunta para o professor Eduardo Veras sobre um comentário que tu fazes no teu resumo, que é o seguinte: ao comentar certos trabalhos de arte contemporânea, teremos de especificar se eles foram feitos antes ou depois da pandemia de Covid-19. Tu poderias desenvolver um pouco mais essa afirmação, professor? Obrigada. Tá bem. Eu acho que certos trabalhos, né? Eu acho que justamente, eu acho que tem a ver com essa questão que eu tentei levantar no início. Se eu não fosse conferir a data desse trabalho do Marco Antônio Filho, e deparasse com ele hoje, talvez eu pensasse que fosse um trabalho que dizia a respeito diretamente à situação da pandemia e da quarentena que a gente vive hoje. Tanto porque ele é construído a partir desse meio virtual, no qual a gente está se encontrando agora aqui nesse momento, quanto pelo fato de ele aludir, enfim, à virtualização das nossas relações cotidianas hoje. Então, assim, talvez eu pensasse que o trabalho fosse sobre isso, né? Então, me parece, nesse sentido, que eu acho que eu abri o meu texto com essa frase pensando, não, a gente tem que ir lá conferir a data do trabalho, né? E no momento que eu vou lá, confiro a data do trabalho, percebo que esse trabalho já tem 4 anos e que ele é anterior, então, portanto, essa situação, isso me leva, de outra parte, a pensar que a situação que a gente vive hoje, ela não foi inventada em 2020, né? Embora ela tenha suas especificidades, mas muitas das questões que hoje nos incomodam no coletivo já eram incômodas para uma série de pessoas. Talvez isso esteja só mais evidente, né? E não, enfim, não sei se respondi bem o Yuri, mas acho que era por aí. Bianca, tem mais alguma pergunta? Não, aqui do YouTube não, mas a Luana tem uma pergunta para a Sandra. Tá, ok. Sandra, Luana, pode isso. É isso aí. Boa tarde, obrigada aos participantes da mesa. Eu vou puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha do Warburg, né? E eu queria perguntar para a Sandra, então,
nessa visita ao Oratório de São Bernardino, em Perúdia, o que tu descobriu sobre o Warburg, né? Porque a gente tem lido muito sobre o Warburg, muita gente está produzindo sobre Warburg, muito tem se falado sobre Warburg, mas quando a gente vai lá em loco e até ultrapassa só aquelas imagens que estão nas pranchas do Atlas, o que mais a gente pode descobrir sobre o Warburg aí nesse contato direto com os monumentos? Obrigada, Luana, porque quero tentar responder também novamente fazendo uma ligação aqui com o grupo, né? Bom, o Agamben, ele parafraseia uma frase do Nietzsche que diz o seguinte: poderia dizer-se que quem nunca viveu algo, seja um indivíduo ou um povo, ele faz sempre a mesma experiência. Se eu não tivesse visitado o Oratório de São Bernardino, tendo lido antecipadamente Warburg, levado as pranchas para comparar, eu não me aproximaria da teoria dele e dos escritos dele como essa experiência proporcionou. A visita aos monumentos, tentar compreender e destrinchar aquela prancha com as imagens como ele apresenta. Todo mundo conhece a essência, a gente conhece a essência, né? Eu conhecia a essência. A gente olha, sabe que ele mistura tempos diversos, procura fórmulas de patos, essas emoções, né, da civilização como um todo estão lá, o desespero, as ninfas, a tragédia, o caçador, a virtude, enfim. Mas só quando eu comparei de fato essas imagens no local, eu compreendi de fato como que se dá essa montagem do Atlas, porque eu acho que isso ainda é muito desconhecido no Brasil, né? A gente não tem essa experiência, evidentemente, porque esses monumentos não estão aqui, e mudou totalmente, assim, não é que mudou totalmente, mas me deu a dimensão, essa também, que na história da arte no Brasil a gente também estuda muito por simulacros, por reproduções de livros, por catálogos, e tudo isso nós sabemos, né, dá uma imagem também distorcida, muitas vezes, do que poderia se explorar a mais. E, em parte, isso tem reforçado algo que nos nossos programas de pós-graduação aqui, eu tento também justamente trazer para estudos de Santa Catarina e coisas do nosso estado, porque podem visitar os acervos, podem visitar os monumentos, podem ver as obras em loco, para que a gente se aproxime, né, desse objeto na sua integridade, digamos assim. Então, o que essa visita ao monumento, no Oratório de São Bernardino, o que me ressaltou foi o seguinte: mesmo tendo ido visitar lá no local, com a bibliografia já disponível, ainda assim me escaparam coisas que o olho de Warburg viu. Então, evidentemente, essas coisas para ele apareciam porque ele tinha um imenso repertório da civilização que também nós não temos, ou eu particularmente, né, não tenho todas aquelas fórmulas de patos, ou a compreensão toda da mitologia grega e da tradição cristã, enfim, são questões que essa necessidade de um repertório fez com que aflorasse ainda mais, né? Por muitas vezes a gente fica olhando para as pranchas e tentando conversar isso com os alunos, mas sem o repertório, sem eles terem esse repertório, a gente fica repetindo essa questão, né? Faz sempre a mesma experiência e fica assim num nível menor, digamos, da compreensão possível. É um pouco isso, Luana. A gente precisa visitar os monumentos mesmo. Obrigada.
Acredito que o Ivair tem uma pergunta a ser feita, Ivair? Sim, eu estou. Camila. Eu queria a Almerinda e a Malta, Marisa Malta perguntaram. Eu posso fazer a pergunta, Marilisa? Posso fazer? Pode. Marilisa, é o seguinte, eu acho que hoje esses antigos hospitais, mesmo esses cemitérios, muitos deles hoje totalmente desativados, eles vêm sendo ressignificados por causa essa grande virada que tem dentro da arte contemporânea, a importância que tem dentro da arte contemporânea a questão da memória. Vários artistas contemporâneos vêm fazendo obras que ressignificam esses locais, né? Então, a minha questão seria mais ou menos essa, né? Como é que você vê isso? Porque, às vezes, o cemitério hoje, né, ali está esquecido, não tem nenhuma referência, não tem nomes, né? É difícil de saber. Eu estou perguntando isso pelo seguinte, eu até falei antes, né, que eu escrevi recentemente um artigo que foi publicado nos anais do Congresso CSO, aquele congresso que havia anualmente em Portugal, em Lisboa, na Universidade de Lisboa, que é sobre um artista chamado Marcos Vinícius. Esse rapaz, curiosamente, ele faz uma série de... havia aqui em Vitória um hospital, que era o Hospital do Isolamento, que tratava de doenças, justamente essas doenças epidêmicas, não é? E acho que houve casos aqui muito sérios de febre amarela, então de tuberculose, que era muita incidência também, de lepra e tal. Então, esse hospital ele foi construído numa ilha. Veja bem, a própria ideia de isolar, né, esses doentes, né, de tirá-los da convivência, né, para a família e da comunidade, né, da própria sociedade. Então, ele foi construído numa ilha, começou a funcionar em 1925 e foi desativado começo da década de 90. E as pessoas contam histórias as mais curiosas a respeito, porque não se tem registro, né, do que funcionou ali e tal. E esse rapaz, então, esse artista vai procurar, né, vai fazer uma pesquisa do que era aquilo. E ele descobre, então, que ali era esse hospital chamado Hospital de Isolamento, que cuidava dessas doenças, e que a maioria das famílias abandonava os doentes à sorte. Muitos morreram e nunca se soube, né? Não há aqui no Estado uma estatística, que eu acho que também não há no Brasil, uma estatística de quantas pessoas foram internadas ali, de quantas morreram, né? O que ele entrevista são algumas pessoas da região que dizem que viam diariamente, as pessoas mais velhas, né, que viam diariamente corpos sendo transportados de barco de doentes que morriam ali. Mas não se tem essa estatística. Então, a ilha é conhecida hoje como Ilha dos Leprosos, Ilha do Medo, Ilha do Diabo, Ilha da Morte. As pessoas foram dando esses apelidos. E, curiosamente, esse artista faz uma série de trabalhos que tem um título bem estranho também, né? Assim, bem instigante, lá nesse local, entre desenhos, performances, pinturas, coleta de objetos, enfim, vídeos, né? E essa série deu o nome de O Imprevisível, o Acaso e o que Não se Vê, né? E é justamente essa tentativa de ocultar, né? E, curiosamente, esse rapaz, o trabalho dele foi nesse sentido sempre, em cemitérios, em locais abandonados, ele ia buscar em escavações. E, curiosamente, esse rapaz foi nosso aluno aqui na universidade. Ele, aos 27 anos, né, quando ele faleceu, ele já tinha visitado e feito trabalhos como convidado em 23 países e várias partes do mundo. Esse rapaz morre de uma doença inexplicável aos 27 anos, né, quando ele estava justamente fazendo um trabalho fora do país, né? Então, supõe-se contaminado por algum desses locais, né, que ele frequentava. Mas aí ele pergunta nesse sentido mesmo, né? Como é que você vê, que importância você atribui, ou como é que você vê dentro do seu estudo essa relação também com esses trabalhos de arte contemporânea, que tratam da questão da memória? Eu acho assim, importantíssimo, porque ele está tratando da memória. E o que eu achei assim, interessante, deles deixarem ele entrar,
porque aqui em Goiânia tinha um hospital de leproso, eu fui lá com uma aluna, conversei um pouquinho, eles não deixaram a gente entrar no cemitério, falaram que não tinha nada, isso cortou, como é que se diz, o nosso interesse por aquela pesquisa, não deixaram. Isso foi, vamos dizer, considerando recentemente, né? Isso foi há 15 anos atrás, logo que eu cheguei aqui, faz 20 anos que eu estou aqui. Então, eu acho que esse resgate de memória é importantíssimo. E a função do artista é justamente essa, resgatar essas histórias, essas memórias também, né? Então, tem a história da memória que tem que ser resgatada. Porque, assim, Bauru mesmo que você morou, tinha lá cemitério de leproso. Só que, assim, eles não deixam entrar, não deixam visitar esse cemitério, é essa loucura. Agora, por exemplo, bom, é isso que você está perguntando, eu acho interessante. Aqui está abandonado, Marilisa, ele fica numa ilha, ninguém tem acesso, e ele foi por conta própria, alugou um barco e foi para lá. Não, e eles não deixam, por exemplo, nesse aqui que eu fui, eles não deixaram entrar para conhecer o cemitério. Tinha uma assistente social que trabalhava lá e ela tinha me falado desse cemitério. Então, por isso que eu fui. Mas eles não deixaram. E falaram que não tinha documento, porque tem um negócio. A família, antigamente, nesse período, no começo do século XX, que é o começo da lepra, a família escondia que tinha um leproso na família. Era tabu. Lá e pronto, porque aquilo lá era contagioso. Né, tido como contagioso, hoje não é mais contagioso. Hoje tem o Hospital da Medicina Tropical aqui, que recebe o pessoal, né, que não tem problema nenhum. Eu tive uma empregada que o marido dela pegou, né, e não teve problema nenhum, ela conviveu com ele, ela convivia com a gente. Então, eu acho assim, esse trabalho artístico é muito interessante. Agora, eu não conheço as obras desse artista, você tem foto, alguma coisa que você poderia me mandar? Então, Marilisa, posso te mandar, mas você tem publicado nesse artigo que eu te falei, é só você acessar, eu faço. Tá? Você me passa o artigo, então, que eu estou interessada, assim, porque eu sempre presto uma homenagem a alguém, né, no final das minhas apresentações. Posso prestar uma homenagem a ele. Né? Tem algumas imagens no meu texto. Em São Simão, uma cidade do estado de São Paulo, tem uma estrada que vai para Santa Rosa do Viterbo e depois do lado direito é a cidade de São Simão. Então, do lado esquerdo, onde é só chácara, eles fizeram um cemitério que justamente tem a ver com a gripe espanhola, com a febre amarela, né? Então, esse cemitério está lá, como é que se diz? Ele existe, mas separado do cemitério da cidade, sabe? É muito comum isso em cidades pequenas, assim, de uma maneira geral, ter 2 cemitérios, um da gripe, da febre amarela, que hoje ninguém mais vai, mas está lá, e o outro que é o da cidade. É muito comum isso. Né? Agora, a Marisa Malta queria perguntar também, Camila. Camila? Tá, a gente vai tentar seguir a sequência, ok? Aí vai... Tá bom, tudo bem. Vai ir, Vera, e depois a gente tem umas perguntas do YouTube, e as pessoas do YouTube estão ansiosas também para poderem se colocar. Então, vou pedir para passar a palavra para o Ivair, por favor. Obrigado, Camila. A minha pergunta é para a Sandra, e eu acho que ela vai um pouco na linha da pergunta da Luana. A sua pesquisa, você fala, né, da prancha 25 do Warburg, do Atlas. E aí, olhando essa prancha, o resumo mesmo você comenta, assim, de que o oratório, ele, na verdade, não é o ponto principal, né, da quantidade de imagens, são só 2. E aí uma coisa que eu percebi é que as imagens que o Warburg escolheu, né, para essa prancha não são as que você conectou no resumo. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, no sentido de montagem de imagem, né, como cada prancha tinha um propósito. E como na seleção de imagens, a escolha deles direcionava um certo propósito. Qual é o limite desse propósito? Qual é o limite da prancha quando, né, nos mesmos locais, você vai inserindo outras possibilidades de imagens, e essas imagens não necessariamente mais fazem relação, né? Embora haja uma relação com o lugar, não há uma relação com o propósito da prancha.
Então, queria saber se isso aparece na sua pesquisa, como é que você... Sim, foi assim, deixa eu te explicar. Na realidade, na revista Modus, essa última que acabou de sair, eu e Luana, que está aqui nos ouvindo, a gente fez um artigo justamente sobre o oratório, a prancha 25, e iria envolver o Templo Malatesta e o oratório, que predomina, inclusive, na prancha 25, o Templo Malatesta. Só que a gente começou a escrever sobre o oratório. E aí aquele negócio ficou gigante, só o oratório, porque além das 2 únicas imagens que o Warburg selecionou, a partir daquelas imagens ele levanta questões de pagão, cristão, apolíneo, dionisíaco, e então a gente se dedicou ao oratório nesse artigo. E para continuar, digamos assim, quando surgiu a proposta do CBH, vamos falar da nossa pesquisa, não dá para falar da pesquisa inteira, porque nós estamos estudando várias pranchas que analisam monumentos. Então, um é em Pádua, outro é em Ravenna, o outro é em Roma, né? E esse era na Rimini ou em Perúdia. Então, a gente está buscando os monumentos. E aí é que é essa proliferação, né, infinita de imagens, porque a prancha em si, ela é sempre um reduto proliferante. E dessa prancha 25 surgiu, então, daí o que a Luana pretende escrever e apresentar, mas só faz sentido se a gente mostrar nas imagens. Então, por exemplo, para que eu falasse dos anjos do oratório, que foi o que eu escolhi, que poderia escolher as virtudes também, poderia escolher outras passagens que tem nessa fachada monumental, acabei fazendo foco só nos anjos, que proliferante liga com outros anjos, com a própria, que é o que eu vou pretender falar, com a hierarquia, né, dos anjos, trazer outros artistas. Então, é sempre um universo gigantesco que se coloca, né? A prancha em si, com essas 2 imagenzinhas, ela vai render uma imensidão de trabalhos possíveis, mas eu acho que é isso que está presente na prancha, nos trabalhos do Warburg. O que ele selecionava é sempre muito carregado de significados e significantes, né? E aí a gente não esgota, né, essa porta aberta. Ele potencializa a própria história da arte ao abrir esse caminho fragmentário e a gente tem que descobrir. Obrigada pela pergunta, Ivaí. Espero ter respondido. Bom, vou passar a palavra, então, para a Marise, que já havia feito anteriormente, e acho que ficou perdida aí no meu processo de tentativa de organização das perguntas. Marise, por favor. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, né, reunidos mesmo remotamente. Mas a pergunta que eu tinha feito para a Maria Elise, né, que eu acho um trabalho sempre fantástico, né, que a gente sempre vai descobrindo coisas novas, era justamente se houve resquícios, né, iconográficos, de imagens emblemáticas desses períodos de pandemia nesse cemitério. Se houve, né, de certa maneira, quer dizer, uma construção, quer dizer, de imagens que representassem, né, quer dizer, essas situações, né, quer dizer, de risco, né, que a humanidade passou por determinados momentos. Era isso. Marise, por exemplo, nesses cemitérios grandes, né, das grandes cidades que nós temos hoje, os antigos, tanto lá no São João Batista quanto na Consolação, você entra hoje, você só vê monumentos recentes, enterros. Então, naquela fase, justamente das doenças que existiu nesse período, né, que é a gripe espanhola, a febre amarela, você não vê mais esses túmulos. Eu tenho uma foto antiga aqui do cemitério da Consolação, que dá para ver que existiam esses cemitérios bem simples. Mas o túmulo em si também não tem nenhuma identificação. O cara morreu, por exemplo, de febre amarela, não dá para saber. Quer dizer, que o que tem que saber é ir no cartório ou então no livro de registro para saber se lá está escrito a doença da pessoa, do falecimento. Agora, em cidades do interior, né, que
iniciou esse cemitério em função de alguma doença, que nem, por exemplo, lá no cemitério Santa Isabel de Mucugê, na Bahia. Lá teve um surto de cólera muito grande. Então, o que eles fizeram? Colocaram o cemitério na Serra do Sincorá, que eu até já apresentei isso para vocês, longe da cidade. Como esses túmulos são feitos em cima da pedra, são tijolos feitos em cima da pedra, esse cemitério não mudou a estrutura dele, né? Desde o começo. Né? Então, desde o século XIX. Então, aqueles túmulos lá, muitos deles são pessoas que morreram da cólera. Mas, que nem, como é que eu vou saber se eles morreram na cólera? Só se fosse no cartório, para pegar a certidão de morte, falecimento, óbito, essa coisa, para poder saber. Porque o túmulo em si não identifica. Agora, assim como acontece em Mucugê, que ainda tem, nas outras cidades de interior, também deve ter, sabe? Principalmente no Nordeste, que é onde houve uma morte muito grande de cólera no Nordeste. Né? Mas, assim, não é pela obra, é pela pesquisa que a gente teria que ver esses documentos. E esses cemitérios novos, né? Assim, não é novos, esses das grandes capitais, tiraram tudo, né? Mudaram tudo. Camila, eu vou só interromper o protocolo e a sequência para responder ainda uma questão para o Ivaí, que é o seguinte: nesse oratório de São Bernardino, se eu tivesse me dado conta, só que eu vi depois, tinha na parede uma pintura que eles costumavam usar em procissões. E essa pintura era justamente da peste de 1400 e pouco, que se eu soubesse que eu ia parar nessa mesa, eu ia explorar mesmo, era essa pintura. E aí tem a Virgem, né, que vai com os anjos, a parte da cidade na parte posterior, e os doentes caindo, né, pelas ruas e tal. Então, vejam, eu não fui lá para ver isso, não prestei muita atenção, porque eu estava mais preocupada com as obras do Agostino di Duccio. E aí, quando eu estava preparando o material para uma apresentação dos alunos, depois, eu assim, meu Deus, tinha essa obra na parede, e eu não prestei atenção, porque eu não estava mais sintonizada em coisa de pandemia, de pestes, né? Então, é uma outra observação também derivada que pode render mais um trabalho dentro dessa pergunta para o Ivaí. Ok? Obrigada. Sandra, e você tem essa foto? Tenho. Manda para mim. Pode deixar, daqui a pouco está indo. Quer dizer que, na realidade, as pinturas macabras têm a ver, elas são frutos das epidemias. Eles chamavam de gonfalone. Eram umas portas, era assim, tipo uma pintura, né, que eles levavam pelas ruas, e agora está na parede. É lindíssimo, lindíssimo, mas eu nem prestei atenção nela, porque eu estava preocupada com outras coisas. Então, esse juízo contemporâneo, né, que é uma das perguntas também que a gente faz, como que essas obras do passado podem ter interesse nesse juízo contemporâneo, acaba sendo isso que aconteceu lá, quer dizer, algo que eu não prestei atenção, porque não estava pensando nesse assunto, acaba, neste momento, sendo extremamente importante para a gente, porque ele despertou interesse no momento agora que a gente vive, né? Então, a obra se coloca para esse juízo contemporâneo. Obrigada. A Luana colocou ali os nomes, é o Benedetto Bonfigli, Gonfalone di San Francesco al Prato, é uma têmpera sobre tela de 1464. Ela é belíssima e fala da peste. Obrigada, Sandra, completou bem, acho que estamos todos curiosos em relação a essa outra imagem. Eu já me perdi no meu processo, mas eu acredito que agora é a pergunta do YouTube. Isso mesmo. No YouTube aqui temos duas intervenções. Meu Deus do céu, desse jeito não vai dar.
Uma para agradecer à professora Maria Elísia pela relação que faz, né, entre os temas e os tempos históricos, né, na sua fala, e a outra é uma pergunta dirigida à professora Sandra, se ela poderia, por favor, dar um exemplo mais concreto dessa experiência da obra de arte dos monumentos usando a técnica do Warburg, da sua experiência, né, da sua experiência pessoal. Ok. O exemplo mais concreto, eu vou me voltar novamente, então, para o oratório, né? O oratório, na prancha 25, ele só ocupa 2 imagens. Mas, depois de visitar o monumento, ele se tornou tão mais expressivo, tão mais importante, porque ele tinha tantas coisas mais a dizer, que acabou ocupando todo o artigo e permitiu preencher um tempo que eu pensava em dedicar, eu e Luana, ao Templo Malatesta, que tinha mais imagens, inclusive, e ao oratório. Então, isso só foi possível com a visita ao local, porque quando a gente entra em contato real com o monumento, é que a gente começa a observar os detalhes, né, a atenção aos detalhes, a questão de compreender melhor que o pensamento visual ele requer um aprofundamento no repertório. Não adianta simplesmente a gente já olhar uma observação, uma análise dada, uma observação dada, né? Ali que eu percebi a questão da exceção, que o olhar do Warburg ele se dirige muito para a exceção. A exceção assim, era uma mulher que acabava virando a ninfa, né, que o personagem obsessivo também do Warburg, era uma imagem pequenininha lá em cima, que eu só consegui com o celular, com a aproximação, porque o Warburg me disse que aquela imagem estava lá. Porque senão eu não perceberia, se eu fosse simplesmente chegar lá no oratório sem nenhuma referência também inicial. Então, é isso que eu digo, não há o que substitua essa experiência do contato real com a obra, né? E isso serve para tudo que a gente estuda. É isso que eu acho que eu posso responder dessa maneira, sendo mais objetiva. Sandra, obrigada. Quem fez a pergunta foi a Renata Andrade, e quem saudou a professora Maria Elísia foi a Raquel Machado. Só para deixar o registro aqui dos Olha, colegas. Muito obrigada, Raquel Machado. Temos uma Daisy, né? Isso, nós estamos já quase fechando o tempo, mas acredito que se a Daisy quisesse colocar, a gente pode encerrar com a pergunta, o questionamento, ou a colocação. Você pode autorizar, por favor, autoriza a minha entrada em imagem no Zoom? Pode autorizar? Tem que autorizar. Eu autorizo, eu só não sei como. Não precisa, é só ela abrir o vídeo. Aí, já está. Abriu. Eu não me vejo. Nós estamos te vendo. Primeiro, eu quero matar saudade de todas as minhas colegas, inclusive da Camila Dadzi. Que bom vê-la. E gostaria muito de fazer uma reflexão, um comentário sobre o Warburg em relação às palestras de ontem e em relação também da Sandra. Somos todos apaixonadas, né? A minha reflexão se deve à questão de considerar o Aby Warburg uma matriz importantíssima. Inclusive, foi tratado o Renascimento através da obra do Didi Huberman, mas eu quero mostrar que o Warburg, e daí eu coloco às colegas uma reflexão das oposições de pensamento,
porque o Warburg me foi apresentado em 1970, quando bolsista do governo italiano, fui aluna do Giulio Carlo Argan. E vejo a importância, a fluência do pensamento do Warburg num historiador marxista. E o que gostaria de comentar isso com as colegas interessadas em ressaltar a contribuição do Warburg. Além disso, uma outra reflexão me ocorreu, que Warburg ele é extremamente documentalista. Todo o trabalho dele foi baseado no acervo que ele adquiriu, né, de escritos, obras da Idade Média. E eu acho que isso tem uma importância muito grande quando há toda uma tendência de fazer uma história de gabinete. Ele traz um ponto de partida, né? A partir do documento, da obra, do objeto artístico, ele capta a aura, né? O que não está materializado e, ao mesmo tempo, ancorado na obra. Então, esse é o comentário que gostaria de conversar um pouco com a Sandra. Oi, Deise, querida. Bom, concordo plenamente, né? A questão é que tu tiveste essa oportunidade privilegiada e refinada de encontro pessoal com esses pensadores, sempre na vanguarda, trazendo esses ensinamentos para o Brasil, né, para o grupo de historiadores da arte. E posso dizer que existe assim, um grupo muito fértil estudando essas questões, né, que são derivações já desde aquele tempo, e digamos assim que a questão dessa abertura do pensamento, de que é a partir da obra e da imagem que o pensamento vem, e não imposto, né, teorias empilhadas para aplicar sobre esse objeto, mas o objeto nos diz o que a gente deve estudar e observar. Então, são essas lições fantásticas que os nossos grupos seguem e que, tenho certeza, os ensinamentos, né, seus, de Walter Zanini, de todo esse grupo que fundou o CBH, nos dá também uma segurança de seguir. Muito obrigada, Deise, por tudo. Você é uma inspiração e uma referência na minha vida. Muito obrigada. O mesmo digo a você também, porque na troca de pensamentos que nós nos inspiramos e somos inspirados. Eu também queria falar com a Maria Elísia que esse lado humorístico em torno da representação de uma peste ou epidemia, eu, em algum texto, em algum momento, eu estudei a questão da Inquisição e das fogueiras da Idade Média. E o autor falava dos alegrones, porque a Inquisição foi extremamente longa, né, e muito efetiva na Espanha. Então, havia sempre um grupo dos chamados alegrones que vinham para fazer piadas e fazer humor, né, quando as pessoas estavam sendo queimadas. Isso é uma questão que vem de um espírito humano, né? Não sei, da condição humana. Há pessoas que fazem um verdadeiro humor negro nessa questão.
Eu agradeço muito a Deise pelas colocações, acho que encerrou brilhantemente essa mesa. Né, a Sandra, todos os colegas que compuseram a mesa, Eduardo, enfim, Maria Elísia, a todos. Acho que foi uma mesa bastante profícua, bastante interessante para a gente refletir e sair daqui com uma série de questionamentos. Em função do tempo, eu vou precisar terminar a mesa, eu não queria, né? Eu queria continuar conversando com vocês, mas infelizmente temos horários, a mesa tinha que terminar às 3h30, porque já volta outras 4 horas. A práticas historiográficas 2. Então, pelo menos a gente tem um tempinho aí para levantar, tomar um café, fazer alguma coisa. Então, sim, eu me despeço de vocês, agradeço muito Camila, a todos. E é isso, obrigada. Camila, para concluir, posso falar 5 minutinhos, 3 minutinhos? Que tem a ver com a relação de ontem que vocês falaram, dessa coisa do Comitê Brasileiro de História da Arte, né? Então, eu queria só dar um depoimento aqui, que acho que antes da década de 80, eu estava fazendo mestrado ainda, eu fui num encontro do comitê, que era lá no MAN, que o Zanini era o responsável pelo museu, e é lá que eles se reuniam, né? Bom, fui lá de gaiato, alegre, assim, né? Moça nova, né? Fui lá. Tinha mais ou menos umas 10 pessoas, tinha o pessoal do Rio de Janeiro, todos os já falecidos, né, os historiadores da arte falecidos. Mário Barata. Mário Barata. Gente, 10 pessoas. Eu sozinha lá atrás, um pouquinho, né, lógico, eu não conhecia ninguém. Eu fui 3 dias, fiquei 3 dias ouvindo as comunicações de todo mundo, ninguém me olhou na cara, eu não olhei, ninguém conversou comigo, ninguém perguntou quem eu era, quem não era, e eu fazia história, dava aula de história da arte. Aí eu falei, gente, isso aqui é uma loucura, eu estou louca, o que eu estou fazendo aqui? Me sentia assim, um ET, no meio daqueles ídolos, e eu lá sozinha, lá atrás, sabe? Falei, gente do céu, que loucura, né? E você vê, de 10 para quantos nós somos hoje? Olha a diferença, né? E as possibilidades, essas aberturas que a gente foi criando, né? É uma loucura. Aqueles 3 dias eu fui de teimosa, eu fui de louca. Falei, vou lá, vou assistir. Mas, olha, eu saí de lá falando, Marilisa, você é louca mesmo. Tudo bem, estamos aqui. Esse depoimento que eu queria dar. Isso lá, década de 80. Maria Elisa, obrigada pelo depoimento. Eu acho que inspira várias pessoas que estão escutando no YouTube, né? Dos jovens, onde eu falo assim, um dia eu farei parte também do CBH. Sim, assim como nós também um dia pensamos. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Então, a gente encerra essa mesa e 4 horas, não é isso? 4 horas voltamos a nos encontrar. Obrigada.